No meio da noite, um corpo é encontrado em uma casa abandonada, pelo vigia da rua. O corpo era de um homem bem vestido, que aparentava um pouco mais de 40 anos. Seus braços estavam estendidos e as mãos fechadas firmemente. As pernas estavam entrelaçadas em uma posição desconfortável, e uma expressão de horror e dor estava fixada em seu rosto. Gotas e manchas de sangue foram encontradas ao redor do corpo, mas não havia nenhum ferimento visível no homem. Em uma das paredes sujas da casa, escura e abandonada, a palavra Raque estava escrita em sangue. O que significaria essa palavra? Seria o nome Raquel? E o assassino ou assassina não teve tempo de terminar? Como este homem encontrou sua morte? Uma morte que, por sua expressão, parecia ter sido extremamente dolorosa e solitária. Ficaram intrigados? Vem comigo que neste episódio vamos desvendar os fatos que levaram a este crime, que não será o único. Oi, gente, bem-vindos ao Enredei, o podcast com histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas no estilo de true crime. Eu sou Lilica, apaixonada por livros e histórias policiais, e este é o Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. No episódio de hoje, vamos conhecer um intrincado caso criado pelo escritor inglês Sir Arthur Conan Doyle, através do roteiro adaptado do livro Um Estudo em Vermelho, publicado pela primeira vez em 1881. A obra é famosa por ser o primeiro livro de Sherlock Holmes, detetive mundialmente conhecido na literatura policial. É também nessa obra que acontece seu encontro com o Dr. Watson, narrador e participante das aventuras de Holmes. Arthur Ignatius Conan Doyle nasceu em Edimburgo, no dia 22 de maio de 1859, e morreu em 7 de julho de 1930. Arthur foi um escritor e médico escocês mundialmente famoso por suas histórias sobre o detetive Sherlock Holmes, consideradas uma grande inovação no campo da literatura criminal. Mas antes, alguns recados importantes. Esse podcast é uma adaptação livre baseada no livro Um Estudo em Vermelho, e não é uma reprodução exata do conteúdo original. Os crimes descritos neste podcast são ficcionais, ou seja, não são crimes reais. Por isso, contém spoilers das obras que serão narradas aqui. Os nomes dos personagens foram trocados por nomes em português, para facilitar o acompanhamento e evolução de cada um durante a história. Recados feitos, bora pra história. Era uma vez... Brincadeira, gente. A descoberta de um corpo em uma casa abandonada em um bairro duvidoso não era um evento tão incomum em Londres, mas as roupas caras e a aparente morte extremamente dolorosa e sem ferimentos visíveis fez com que a polícia chamasse o detetive consultor Sherlock Holmes logo nos primeiros momentos da investigação. Sherlock Holmes era um detetive particular que preferia ser chamado de detetive consultor. Era um homem excêntrico, rico e muito focado em desvendar crimes, sendo extremamente observador e analítico, e conhecido por deduzir a verdade com pequenos indícios, que passavam despercebidos pela maioria das pessoas. Sua personalidade crítica e sua impaciência com todos à sua volta que considerava tolos e bem menos inteligentes que ele, não fazia com que ele fosse muito popular ou sociável. Seu círculo de amizade era bem restrito, e praticamente se resumia ao Dr. Watson, um oficial médico do exército inglês que havia se machucado em combate e agora dividia um apartamento na rua Baker com Holmes. E trabalhava lado a lado com o detetive consultor em todos os casos que atraíam o interesse deles. Dito isso, o caso do homem encontrado na casa abandonada chamou a atenção de Sherlock e Watson, que chegaram à cena do crime no começo da manhã. A polícia ainda estava coletando provas,
e fazendo o exame preliminar do corpo. Nas roupas elegantes do homem foram encontrados alguns cartões de visita com o nome Eduardo J. Duarte, Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Nada parecia ter sido roubado, apesar de não ter sido encontrada a carteira no homem, e não havia sinal visível da causa de sua morte. Holmes fez um exame rápido do local, verificando que a chuva da noite anterior tinha deixado a rua lamacenta, e bem em frente à casa encontrou marcas de pneus e pegadas que pareciam de duas botas diferentes. Entrando na casa escura e suja, foi até o corpo estirado no chão. O homem, que a polícia presumia ser Eduardo, por causa dos cartões de visita encontrados no bolso de seu casaco, aparentava um pouco mais de 40 anos. Seus braços estavam estendidos e as mãos fechadas firmemente. As pernas estavam entrelaçadas em uma posição desconfortável, e uma expressão de horror e dor estava fixada em seu rosto. Gotas e manchas de sangue foram encontradas ao redor do corpo, mas não havia nenhum sinal de ferimento. Holmes olhou com atenção o corpo, cheirou os lábios de Eduardo e verificou as botas que usava. Assim que a polícia levantou o corpo para levá-lo ao necrotério, uma aliança de ouro caiu e rolou pelo chão. Loureiro, um dos policiais encarregados do caso, pegou a aliança e concluiu que era de uma mulher que provavelmente havia estado na cena do crime. Fato reforçado pela descoberta da palavra hack, escrita com sangue, em uma das paredes perto do corpo. Loureiro e Gregório, o outro policial no comando, logo pensaram que hack devia significar Raquel, e o assassino ou assassina, por algum motivo ainda desconhecido, não tinha conseguido terminar de escrever o nome feminino. Para Sherlock, a aliança tinha um significado muito mais macabro. Nos bolsos do defunto foram encontrados ainda um livro de bolso com o título Decamerão, com o nome de José Silveira escrito na capa interna, e um envelope com 2 passagens para Nova York para os próximos dias. Uma em nome de Eduardo Duarte e outra em nome de José Silveira. A polícia e Sherlock precisavam descobrir mais sobre Eduardo, que parecia ser o nome do homem assassinado brutalmente ali. Conhecer a vítima é o ponto de partida de toda investigação policial. É através dela que o quebra-cabeça de um crime começa a ser montado. Então quem era Eduardo Duarte? O que um norte-americano estava fazendo em Londres? Era uma viagem de negócios ou turismo? Como ele foi parar nessa casa abandonada em um bairro pobre e afastado da cidade? Fazendo uma pesquisa nos sistemas da polícia, eles descobriram que Eduardo era um rico empresário que vivia há muitos anos em Cleveland e era mormon. Para quem não conhece, a religião mormon nasceu nos Estados Unidos, fundada por Joseph Smith em 1830, e é chamada de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É uma prática cristã protestante que está presente em quase todo o mundo. Sua sede se encontra no estado de Utah, nos Estados Unidos, e sua liderança se concentra na cidade de Salt Lake City, capital do estado. Uma polêmica que envolve a religião mormon é a crença dos fundamentalistas, aqueles praticantes radicais, na poligamia, ou seja, o casamento de um homem com diversas esposas. Prática proibida e banida por lei em quase todo o mundo atual. Na época em que o livro foi escrito, a religião era relativamente nova e estava em formação. E Utah era uma das regiões inóspitas que estavam sendo exploradas ou conquistadas na expansão para o oeste nos Estados Unidos. Eduardo tinha feito parte da liderança da comunidade mormon chamada de Anciãos. Há muitos anos atrás, fora casado com Lúcia Ferreira, uma jovem da comunidade mormon que havia sido resgatada, junto com seu pai adotivo, ainda criança, após a caravana em que estavam ter sido atacada e dizimada pelos indígenas. Pai e filha foram encontrados no deserto à beira da morte, e foi um milagre terem sido avistados pelo grupo religioso. Aos 2 foi dada uma escolha: ser salvos, entre aspas, literal e metaforicamente, e fazer parte da comunidade, abraçando a nova religião, ou ser deixados à própria sorte. Não foi bem uma escolha, né, gente? Se eles não se juntassem aos santos dos últimos dias, como são chamados os seguidores da religião mormon, os 2 morreriam sem recursos no deserto de Utah.
Aqui, gente, se vocês quiserem entender um pouco melhor as condições precárias e muito difíceis que afligiam os pioneiros que se aventuravam para conquistar o Oeste naquela época, tem uma série muito boa na Paramount Plus chamada 1883. As pessoas que partiam em busca de uma nova vida tinham como recompensa se apossar da terra, mas sofriam ataques constantes dos indígenas e gangues de ladrões. Também precisavam enfrentar as condições extremamente difíceis durante a jornada, com pouca comida e muitas doenças. Bem poucos eram aqueles que conseguiam chegar a regiões inexploradas e conquistar seu pedaço de terra. Voltando à história, João Ferreira agarrou com unhas e dentes a oportunidade de receber um pedaço de terra e se dedicou à religião e ao trabalho duro na fazenda, pelos próximos anos, fazendo com que sua fazenda fosse muito produtiva e enriquecendo muito enquanto estava na comunidade. Ele respeitava a religião, mas se negava a casar novamente, e principalmente a abraçar a poligamia, o que não agradava em nada aos líderes da comunidade. E causava uma tensão crescente entre João e sua filha Lúcia, que com o passar dos anos cresceu e se tornou uma jovem linda, que passou a ser cobiçada pelos homens da comunidade. Guardem essa informação. Ela é importante para entender mais para frente o que aconteceu em Londres. Eduardo era um dos líderes mais respeitados e um dos mais jovens entre os anciãos, junto com José Silveira, que a polícia descobriu estar em Londres viajando com Eduardo e ser seu secretário particular. A investigação policial continuava a todo vapor. Gregório foi até o hotel onde Eduardo estava hospedado e interrogou a recepcionista e o gerente do hotel. Ficou sabendo por eles que Eduardo era um tipo bem desagradável. Assediava sem trégua as camareiras e vivia bêbado. Seu secretário José era bem diferente, discreto e controlado, bem mais educado e agradável, e estava hospedado em uma pensão próxima, mais barata. Os dois homens haviam jantado no hotel na noite anterior. Eduardo saiu logo em seguida e foi visto em alguns bares da região. No último bar, saiu cambaleando e pegou um táxi logo em frente. Gregório foi então até a pensão onde José estava hospedado. A senhora, dona da pensão, contou que na noite anterior, logo depois que José subiu para seu quarto, um taxista o procurou para entregar um pacote que precisava ser deixado em mãos. Ninguém tinha visto José depois disso. Ele não desceu para o café da manhã e nem parecia ter saído do quarto ainda. E é agora que a trama se complica um pouco mais. Um novo corpo foi encontrado. E vocês arriscam de quem era o corpo encontrado? Sim, gente, era de José Silveira. Claro. Gregório subiu ao quarto de José, acompanhado por um funcionário do hotel. Ele percebeu uma poça de sangue que estava vazando por baixo da porta. A cena foi chocante demais para o funcionário, que saiu em disparada pelo corredor. Gregório arrombou a porta e entrou no quarto, se deparando com o corpo de Silveira caído de bruços ao lado da cama. Parecia estar morto havia algum tempo. Ao virar o corpo gelado e rígido, viu um ferimento grande do lado esquerdo do peito, feito provavelmente por uma faca. Em seu pijama, escrito em sangue, estava a palavra hack. Sherlock foi chamado a esta outra cena de crime e examinou com cuidado o quarto. Ao lado da cama, encontrou 2 comprimidos estranhos e idênticos, deixados na mesinha com um copo de água próximo. Havia sangue na pia do banheiro, onde o assassino provavelmente se limpou. Gregório e Loureiro estavam certos de que estavam lidando com um serial killer. Apesar da expressão não existir ainda naquela época, ela só foi criada muitos e muitos anos mais tarde por Robert K. Ressler, agente especial do FBI, aquele conhecido órgão de investigação criminal do governo americano. Nos anos 70, devido à sua vasta experiência de entrevistas com vários assassinos em série, Ressler cunhou o nome serial killer, que ficou mundialmente famoso e é usado até hoje. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de assistir o seriado Mindhunter na Netflix, vejam, gente. A série é baseada no livro de mesmo nome e conta a história dos primeiros dias da psicologia criminal
e da criação da técnica de perfilamento criminal, que, de acordo com o FBI, pode ser definida como o processo de investigação que identifica a personalidade e as características comportamentais do infrator com base nos crimes que ele ou ela tenham cometido. Mindhunter gira em torno dos agentes do FBI, Holden Ford e Bill Tench, que entrevistaram assassinos em série presos, com o intuito de entender como esses criminosos pensam e assim aplicar este conhecimento para resolver a explosão de casos envolvendo serial killers nos Estados Unidos nas décadas de 60 e 70. Voltando ao caso, o modus operandi, aquele termo muito usado em investigação de crimes, que define o modo como o crime é cometido, nos dois casos era muito parecido. Apesar da forma da morte dos dois homens, Eduardo e José, terem sido diferentes, já que o primeiro morreu envenenado, o médico legista encontrou traços de veneno nos lábios e no aparelho digestivo de Eduardo, e o segundo, José, foi morto com uma facada. No entanto, a palavra hack escrita em sangue nas cenas dos crimes mostrava que um mesmo assassino tinha cometido os dois assassinatos. Para a polícia, a solução dos casos se fez mais urgente, para evitar novas mortes. Mas Sherlock estava certo de que não haveria mais mortes, e que já sabia como prender o assassino. Na visão de Sherlock, existe uma pessoa que aparecia de forma recorrente no caso. Uma pessoa que ninguém dava muita atenção, e passava despercebida na maior parte do tempo. Um motorista de táxi. Aquele que levou Eduardo até a casa abandonada e depois entregou um pacote para José no hotel. Devia ser a mesma pessoa. Só assim a teoria que Sherlock formulou fazia sentido. Chegou a hora do confronto com o assassino, que acontece em todas as histórias policiais de detetives, como eu comentei em outro episódio do Enredei. Nos crimes reais, a polícia chama o suspeito para um interrogatório na delegacia, em um ambiente controlado, com segurança. Nas histórias policiais dos livros e em muitas séries, o detetive resolve fazer uma armadilha e atrair o suspeito para sua casa ou algum outro lugar onde tudo pode dar errado. A atenção nestes momentos não é para os corações fracos. Vamos lá, então, para a armadilha de Sherlock. Ele tinha acabado de chamar o taxista, que desconfiava ser o assassino, até seu apartamento na rua Baker, com a desculpa de levar algumas caixas em outro endereço. Como Sherlock sabia o nome do taxista? Bem, elementar, meu caro Watson. Logo de início, quando Sherlock viu a aliança, deduziu que tinha um significado importante para o assassino. Calma que já vamos chegar lá. A solução do caso está bem próxima. Além da mulher envolvida de alguma forma na trama, a morte por envenenamento costuma ser extremamente dolorosa. E a palavra hack, escrita em sangue, significa vingança em alemão, língua que Sherlock conhecia muito bem, por ter estudado em um internato na Alemanha quando jovem. Esses fatos sugeriam a Sherlock que o assassinato era um ato de vingança. A única mulher envolvida na história de alguma forma parecia ser a esposa morta de Eduardo. Foi assim que Sherlock buscou informações com a polícia nos Estados Unidos sobre a falecida esposa de Eduardo, e ficou sabendo que ela morreu jovem e poucos dias após o casamento. A polícia também lhe disse que havia uma ordem de restrição, que vocês já devem ter ouvido falar, e é um documento emitido por um juiz proibindo a pessoa acusada de se aproximar ou entrar em contato com a pessoa que pediu proteção policial. Essa ordem tinha sido emitida contra um homem chamado Jefferson Esperanza. A polícia tinha em seus registros que Jefferson tinha sido acusado repetidas vezes por Eduardo de perseguição. Foi assim que Sherlock soube o nome que devia procurar entre os taxistas de Londres. Depois de algum tempo e muitas ligações para as empresas de táxi da cidade, Sherlock encontrou Jefferson. O taxista chegou ao endereço de Sherlock e sua senhoria pediu ao homem que subisse até o apartamento para ajudar com as caixas. Bem a contragosto, o taxista entrou no apartamento, e assim que ele se abaixou para pegar as caixas, Sherlock imediatamente o segurou e amarrou suas mãos. Desta vez, a tensão era um pouco menor, porque no apartamento se encontravam também o Dr. Watson, Gregório e Loureiro, que tinham ido discutir o caso e as provas encontradas até o momento.
A solução deste caso estava no passado, e para entender a motivação destes crimes, vamos precisar entrar em mais detalhes sobre a vida de Eduardo e José nos Estados Unidos. Como já sabemos, Eduardo era viúvo. Ele foi casado com Lúcia Ferreira. Lembra que eu contei que Lúcia tinha se tornado uma jovem linda? Pois então, os dois líderes mais jovens do grupo de anciãos da comunidade Mormon eram Eduardo Duarte e José Silveira. Apesar dos dois terem posições parecidas na comunidade, Eduardo era mais autoritário e José acabou sendo seu braço direito. Os dois ficaram muito interessados em desposar a jovem, mesmo que já tivessem outras esposas. Seu pai, João, era um fazendeiro rico na comunidade e era importante mantê-lo fiel à religião. Sem falar, é claro, que quem casasse com Lúcia herdaria a fortuna acumulada por João. Esta imposição de casar Lúcia sem demora deixou João muito desconfortável. Ele acreditava que Lúcia era muito jovem e não aceitava a poligamia praticada pelos anciãos, como já disse anteriormente. Além disso, Lúcia tinha se apaixonado perdidamente por um rapaz que não fazia parte da comunidade e nem seguia a mesma religião. Seu nome, gente, vamos ver se vocês adivinham. Era Jefferson Esperanza, que a moça conhecera em um dia que esteve na cidade, que tinha se formado próximo à comunidade Mormon, que depois, anos mais tarde, se chamaria Salt Lake City. O romance foi proibido pelos líderes da comunidade Mormon, e os dois jovens tiveram que se separar. Lúcia já estava comprometida e tinha que escolher entre Eduardo Duarte ou José Silveira. Claro que Eduardo estava fazendo de tudo para ser o escolhido, e José acabou cedendo seu lugar e deixando apenas Eduardo na disputa, que sem outro pretendente na comunidade, deixou de ser uma disputa, né, gente? Parece que eu me desviei da história, mas este contexto é importante para entender melhor quem eram as vítimas dos crimes em Londres. Seriam realmente vítimas? Nos melhores moldes de uma trama de Shakespeare, vocês conhecem a história de Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, ou até mesmo a saga Crepúsculo? Alguns romances proibidos têm final feliz, mas a maioria, infelizmente, tem um final trágico. João Ferreira, pressionado cada vez mais pelos anciãos, resolveu abandonar tudo e fugir com sua filha Jefferson antes do casamento arranjado com Eduardo acontecer. Mas atravessar a região desértica de Utah continuava extremamente difícil, ainda mais sendo perseguidos pelos homens da comunidade. Em um momento em que Jefferson se afastou do acampamento improvisado atrás de comida, os homens encontraram João e Lúcia. Mataram João e forçaram Lúcia a voltar para a comunidade e se casar imediatamente com Eduardo. Casada à força com um homem que lhe dava nojo, Lúcia tirou a própria vida no dia seguinte ao casamento, e antes mesmo que Jefferson pudesse tentar resgatá-la. Jefferson ficou arrasado e precisou se esconder, porque os homens da comunidade continuavam atrás dele. Ficou com o coração partido. Não só perder o amor de sua vida, como também um aliado, o bondoso João, pai de Lúcia, pela ganância e busca pelo poder dos anciãos da comunidade. Jefferson jurou então vingança, e durante os próximos 20 anos perseguiu Eduardo, que com a morte de João e Lúcia herdou toda a fortuna dos Ferreiras, e José Silveira, que sempre fora o capanga mais cruel de Eduardo e o culpado por encontrar Lúcia e levá-la de volta à força. Os dois homens se mudaram para Cleveland, Ohio, e abandonaram a religião completamente. Levaram apenas o dinheiro e começaram a viajar pelo mundo tentando deixar Jefferson para trás. E, gente, uma coisa importante, essa é uma história de ficção, e o que eu contei aqui não reflete de maneira nenhuma a minha opinião ou o que a religião Mormon realmente significa, tá? Gente, agora é que são elas. Descobrindo o motivo, as peças se encaixaram. Vamos aos fatos narrados pelo próprio Jefferson, que foi preso no apartamento de Holmes. E após finalmente ter alcançado seu objetivo de vingança, estava pronto para confessar. Ele era um homem muito doente, que tinha pouco tempo de vida. Seu coração estava muito fraco e debilitado. Jefferson Esperanza era um homem pobre, e perseguir os dois homens por diferentes países era obviamente muito caro. Quando chegou a Londres, precisou trabalhar e encontrou a oportunidade de ser taxista.
Trabalhando nas ruas, com horário flexível, ficou mais fácil para Jefferson seguir os dois homens e aguardar que, em algum momento, um deles ou os dois pegassem seu táxi. E foi isso que aconteceu na noite do primeiro crime. Eduardo saiu do hotel a pé e começou a entrar nos bares pelo caminho. Jefferson o estava seguindo de perto e viu quando o homem saiu do último bar, cambaleante, claramente bêbado. Encontrou aí sua oportunidade. Encostou seu táxi ao lado do homem e esperou que ele entrasse em seu carro. Assim que Eduardo se sentou no táxi, Jefferson colocou seu plano em andamento. Se dirigiu a um bairro distante e pobre na cidade de Londres e parou em frente à casa abandonada. Eduardo estava tão bêbado que não conseguiu perceber que não estava no hotel. Reclamou da escuridão no lugar e só percebeu que estava com problemas quando Jefferson parou à sua frente e disse quem era. Foi então que Eduardo ficou nervoso e preocupado. Mas Jefferson não queria matar de forma rápida seu desafeto. Ele havia passado muitos anos esperando por este momento e planejou com cuidado a forma que cometeria o assassinato. Ele daria uma escolha a Eduardo. Como tantos anos atrás, Eduardo dera uma escolha impossível a João. Em suas mãos haviam 2 comprimidos idênticos. Um com veneno e um sem nada. Um era a vida e o outro a morte. Eduardo tomaria um e Jefferson tomaria o outro. Se existisse a justiça divina, Jefferson sairia ileso. Desesperado, Eduardo tentou fugir e atacou Jefferson, mas se aquietou assim que Jefferson sacou uma faca. No meio da rápida confusão, o nariz de Jefferson acabou tendo um sangramento forte, o que explicava os respingos e marcas de sangue encontrados depois na cena do crime. O nariz é uma das regiões que mais sangra no corpo humano. Era arriscado. Jefferson estava jogando com sua vida também, mas em sua cabeça atormentada por anos de ódio, para honrar Lúcia, era necessário dar uma escolha aos homens que a mataram e confiar que a justiça divina estaria ao lado do homem justo. Justiça divina ou sorte, Jefferson tomou o comprimido sem nada e viu com prazer Eduardo morrer sofrendo com os efeitos do veneno. Minutos antes do último suspiro de Eduardo, Jefferson mostrou a aliança de Lúcia, única lembrança que conseguiu da sua amada, através de um amigo que tinha cuidado de seu enterro ainda em Utah, e que para Jefferson deixava claro o motivo pelo qual Eduardo estava morrendo. Assim que garantiu que Eduardo estava morto, Jefferson percebeu que seu nariz ainda sangrava e usou o sangue para escrever Hack, que não queria dizer Raquel ou qualquer outro nome de mulher, e sim era a palavra em alemão que significava vingança. Além de fazer sentido com as razões que levaram Jefferson a cometer este crime, em sua cabeça também serviria para confundir a polícia. E funcionou, pelo menos no começo. O que não tinha sido planejado foi a perda da aliança por Jefferson. A aliança tinha um significado importante nas mortes dos 2 homens, mas sem perceber, a aliança caiu do bolso de Jefferson quando este foi verificar o corpo de Eduardo. A aliança tinha um papel importante no próximo assassinato, e Jefferson tentou recuperá-la voltando à casa abandonada. Mas a polícia já tinha sido chamada, e não havia mais como entrar na cena do crime. 2 pistas desvendadas: a palavra hack, escrita em sangue, e a aliança de mulher, que não era de um cúmplice ou da assassina, mas da pessoa que tinha motivado os crimes. Bora que o próximo assassinato trouxe as pistas que faltavam para Sherlock confirmar sua teoria. No caso de José, os comprimidos encontrados perto da cama mostraram a Sherlock que as pílulas tinham um papel importante no caso. O envenenamento de Eduardo tinha acontecido assim. Mas por que a morte de José foi diferente? Bem, gente, com a saúde frágil de Jefferson, ao confrontar José e oferecer a mesma escolha dada a Eduardo, ele acabou não tendo a agilidade necessária quando José o atacou desesperado, tentando fugir deste destino macabro. E, em um reflexo, Jefferson acabou esfaqueando o homem no coração. Nada tinha saído como ele havia planejado.
A justiça divina não pôde fazer seu papel, e a falta da aliança de Lúcia deixou tudo pior. Com José morto no quarto, Jefferson teve tempo para remoer o fracasso de seu plano. Depois de um tempo, se limpou no banheiro, onde mais tarde a polícia encontrou traços de sangue, e fugiu do quarto, tendo cuidado de não ser visto por ninguém. Finalmente, depois de tantos anos, Jefferson cumprira sua promessa e se vingara dos dois responsáveis pela morte de sua amada Lúcia. Antes de ir a julgamento, Jefferson morreu na cadeia de um ataque fulminante do coração. Nas manchetes dos jornais, Gregório e Loureiro foram os verdadeiros heróis, e o nome de Sherlock foi mencionado de forma muito breve no final da matéria. Um fim trágico digno de uma história de Shakespeare, não acham? E para este caso, o encerramento com a frase "tudo acaba bem quando termina bem" realmente não combina. O que vocês acham? A justiça foi feita? Contem para mim nos comentários ou mandem uma mensagem no Enredei Podcast no Instagram. Gente, eu não posso terminar este episódio sem falar sobre a série Sherlock, produzida pela BBC, canal inglês que criou uma obra-prima, uma das minhas séries favoritas. Ela foi criada por Steven Moffat e Mark Gatiss e estrelada por Benedict Cumberbatch como Sherlock Holmes e Martin Freeman como Dr. John Watson. E é simplesmente incrível. Eles sim conseguiram trazer as histórias para os tempos atuais de forma sublime. Você pode encontrar para assistir na HBO Max. E esta é apenas uma dica de série. Tem outras. E ainda tem muitos filmes sobre e com Sherlock. Eu gosto muito dos filmes com o Robert Downey Jr. como Sherlock e o Jude Law como Dr. Watson. Enfim, gente, se vocês tiverem outras dicas ou quiserem comentar sobre esta série e filmes, vai lá no Enredei Podcast no Instagram e me manda uma DM. Espero que você tenha gostado de se enredar na história de hoje. Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre os personagens enigmáticos que são a marca registrada dos romances policiais em nosso próximo episódio, com mais um crime criado por Agatha Christie. Lembrem-se que esta é uma adaptação livre do livro Um Estudo em Vermelho, de Sir Arthur Conan Doyle, e que eu tomei a liberdade de incluir alguns itens que ainda não existiam na época do autor. Este é o primeiro livro com o famoso personagem Sherlock Holmes, e onde a amizade e parceria com o Dr. Watson começou. Eu não entrei em detalhes no episódio de hoje sobre este encontro, mas quem quiser saber mais, tem tudo no livro, que está em domínio público e pode ser baixado gratuitamente em diversas plataformas na internet. Eu recomendo, para quem ainda não leu, que conheça a história original. Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Conto com vocês para me ajudar a manter a qualidade e relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para vocês. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, compartilhe com seus amigos, poste nas suas redes sociais ou envie diretamente para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se puder também, avalie e seja membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Obrigado a todos que ouvem e apoiam o podcast Enredei. Sem vocês, isso não seria possível. Cuidem-se e até a próxima história.